Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de linguagem de programação e essa é a nossa primeira aula. Nesta aula vamos apresentar os conceitos básicos de linguagens de programação, com o objetivo de capacitar o aluno na avaliação e comparação de linguagens de programação. Assim, cada aluno deverá ser capaz de avaliar cada linguagem, as suas características e escolher uma delas para utilizar dependendo da situação. Começando, as linguagens de programação são usadas pelas pessoas para expressar um processo através do qual um computador pode resolver um problema. Como sabemos, o computador ele só consegue executar código binário. Então, é necessário que a gente indique para o computador que passos ele vai resolver através desse código binário. Daí surgem as linguagens de programação, que vão servir para a gente estruturar uma sequência de instruções para que o computador seja capaz de resolver algum problema. E assim possa ser possível a comunicação entre as pessoas e o computador. As principais justificativas para que a gente estude linguagem de programação são: primeiro, maior habilidade em resolver problemas. Sabendo os conceitos por trás das linguagens, a gente pode aplicá-los também na resolução de problemas nossos do dia a dia. Melhor uso de uma linguagem de programação, na medida em que a gente sabe as características específicas da linguagem, a gente pode utilizá-la da melhor forma possível. Assim como a melhor escolha de uma linguagem de programação, a gente vai poder escolher bem a linguagem de acordo com o problema que a gente quer resolver. Também uma maior facilidade em aprender novas linguagens, porque a gente aprendendo as características básicas que as linguagens têm, a gente vai poder se adaptar bem a qualquer linguagem. E também melhor projeto de linguagem de programação, se for o caso da gente criar nossa própria linguagem, a gente vai poder se embasar nas características que a gente vai estudar para criar essa linguagem. Vamos ver agora algumas das principais características das linguagens de programação em geral. A primeira delas, a legibilidade. Legibilidade é a facilidade com que o programador lê e entende o código de um programa. Então, quanto mais fácil for para eu ler um código-fonte de um programa e entender, mais fácil vai ser eu descobrir os erros que estão acontecendo naquela linguagem. Por exemplo, a gente pode dizer que linguagens que usam GoTo reduzem a legibilidade, porque a sequência normal de instruções de um algoritmo são uma linha após a outra, descendo normalmente. Se lá no meio do programa tem um GoTo para um lugar totalmente diferente do programa, fica mais complicado você entender como é que aquele programa funciona. Outro problema pode ser o uso dos mesmos vocábulos, denotando diferentes comportamentos em diferentes contextos. Por exemplo, o operador igual na linguagem Visual Basic pode ser de comparação ou de atribuição, coisa que diversas linguagens não adotam. Em Visual Basic é assim. Geralmente a gente tem que o igual sozinho é a atribuição e igual, dois iguais seria a comparação. Como o Visual Basic usa o mesmo, fica mais difícil de entender determinados momentos, determinadas operações da linguagem. Assim como o operador asterisco em C ou C++, que pode ser multiplicação, pode ser passagem por referência ou indicação de ponteiro. Então, o mesmo operador pode significar três coisas diferentes, dependendo de onde você utilize, o que acaba confundindo o programador na hora de utilizá-los. Outra coisa é o uso de marcadores de blocos, como begin-end, em linguagens como Pascal, ou mesmo as chaves, na maioria das linguagens. Elas podem atrapalhar um pouco na legibilidade quando elas se acumulam, ou ainda pior, quando elas são dispensáveis, quando você não precisa usar. Por exemplo, num if ou um for, um comando de repetição com apenas um comando, onde você não é obrigado a colocar as chaves. Pode causar uma certa confusão para alguém que espera encontrar uma chave lá no bloco e não acha. Outra característica é a redigibilidade. A redigibilidade é a facilidade de codificar os programas. Pode conflitar com a legibilidade, mas é mais na parte de escrever, de codificar. Por exemplo, C permite codificação de comandos complexos, mas sem deixar muito claro sua função. Então isso complica a redigibilidade. Para uma pessoa escrever um comando complexo, mas sem entender muito bem o que ele está fazendo, outras pessoas vão ficar com dificuldade de fazer esse tipo de programa. Tipos de dados limitados requerem estruturas complexas, dificultando a codificação. Então, quanto mais simples o tipo de dados que a linguagem proporciona, mais complexo vai ser para a gente fazer estruturas maiores. Outro exemplo é a falta de estrutura recursiva em Visual Basic. Não é possível criar programas recursivos em Visual Basic.
E também não é possível declarar variáveis do mesmo tipo colocando apenas uma vez o tipo. Então, se você quer declarar várias variáveis de um mesmo tipo, todas elas têm que ter uma declaração em separado. O que também acaba complicando na hora de escrever os programas. A confiabilidade são os mecanismos fornecidos pela linguagem para a criação de programas confiáveis. Por exemplo, as linguagens que requerem declaração de dados permitem verificação de tipos durante a compilação. Linguagens como C, como Java, como C++, onde você declara a variável colocando o tipo, permite que esse tipo seja verificado durante a compilação. E aí dificilmente vão ocorrer erros durante a execução com o tipo daquele dado. Já linguagens como Python, como PHP, que não necessitam da declaração de tipo, só vai poder ser possível verificar esse tipo na hora que você utiliza a variável, o que pode levar a erros. A eficiência significa atender uma determinada demanda por recurso. Por exemplo, automação em tempo real. Existem linguagens específicas para isso que minimizam o tempo de execução. Outro exemplo, Pascal, que verifica os índices de vetores a cada acesso e C não verifica, né? De certa forma, o código gerado por C é melhor em termos de desempenho, mas causa perda de confiabilidade, né? Que ele permite que você acesse índices que não existam no vetor. Já Pascal não, Pascal é restrito, você só pode usar índices que estejam dentro do limite do vetor. Outra característica é a facilidade de aprendizado, né? Significa que o programador vai ser capaz de aprender a linguagem com facilidade. Então, se você tem uma linguagem com muitas formas de fazer a mesma coisa, tende a ser mais difícil, né? Porque cada programador pode aprender de um jeito e se quiser aprender todos os jeitos, vai ficando cada vez mais complicado. Temos também a ortogonalidade, que quer dizer a capacidade do programador poder combinar conceitos básicos sem produzir efeitos anômalos. Quer dizer, o programador pode prever com segurança o comportamento de uma determinada combinação de conceitos. Então, se eu sei que uma função de multiplicar recebe dois valores e multiplica os dois, e uma função de somar recebe dois valores e soma os dois, quando eu combinar essas duas coisas, eu prevejo que eu vou fazer a multiplicação e depois a soma, assim como é feito no mundo real. Se a linguagem não atuar desse tipo, ela vai faltar em ortogonalidade, o que vai diminuir o aprendizado e estimular a ocorrência de erros. Eu vou tentar utilizar os comandos do jeito que eu acho que é, mas a linguagem vai ser diferente, né? Então ela não vai ser ortogonal. A reusabilidade é a possibilidade de você reutilizar o mesmo código em várias aplicações. Quanto mais reusável, maior a produtividade, né? Você não precisa ficar repetindo códigos. Você pode escrever só uma vez, depois importar aquele código em outros lugares, né? Incluir em outros lugares. Por exemplo, Java, que permite a importação de classes. Então você pode importar e utilizar um código que já foi feito antes. Outra característica é a modificabilidade, que é a facilidade de alterar o código do programa em função de novos requisitos. Quer dizer, qual é a facilidade que eu tenho de pegar um programa que já existe e modificá-lo e adaptá-lo para o que eu quero. Por exemplo, o uso de constantes simbólicas, a separação entre interface e implementação. Isso facilita a modificabilidade. Por fim, a portabilidade. A portabilidade significa que os programas vão se comportar da mesma maneira, independente da ferramenta usada para traduzi-los para a linguagem de máquina ou arquitetura em que executam. Então você pode pegar o mesmo código-fonte e executar em diferentes ambientes, em diferentes plataformas. Um exemplo clássico disso são os programas em Java, que vão executar sobre as máquinas virtuais, e aí podem ser utilizados em diferentes sistemas operacionais. As linguagens de programação, a gente sabe que foram feitas para criar software. E hoje, o software é muito mais importante que o potencial de hardware. Coisa que não era antigamente, né? Antigamente o hardware era mais importante porque era muito melhor você ter um hardware mais potente do que um software. Então, para criar software, né, existe um ciclo de vida. Quer dizer, para desenvolver um programa utilizando métodos e técnicas da engenharia de software, por exemplo. A gente tem a especificação de requisitos, a gente tem o projeto global, a codificação, a validação e a utilização e evolução. Essas fases podem se repetir e quanto mais cedo se descobre um erro dentro de qualquer dessas fases, mais fácil é de corrigir. Né? Se a gente for descobrir um erro só durante a utilização já do software, é muito mais complicado inserir as modificações para que aquele software seja corrigido. Enquanto que se a gente descobre um erro durante a especificação de requisitos, é mais fácil corrigir, porque nada foi feito ainda. A gente está apenas especificando o que o software vai ter. A escolha da linguagem que a gente vai utilizar para criar um software vai influenciar em duas dessas fases, a codificação e a evolução. É nessas fases que os defeitos e qualidades de uma linguagem se tornam aparentes.
E aí que a gente vai ter que analisar que software que a gente vai produzir para escolher a linguagem que mais se encaixa com isso. Outras qualidades que devem ser consideradas na hora da escolha da linguagem é a eficiência do programa compilado, a eficiência do processo de compilação, né, o quão rápido é o processo de você pegar o código-fonte e gerar o código compilado, a disponibilidade de ferramentas para se trabalhar com aquela linguagem e a disponibilidade de bibliotecas para o que você quer que existam naquela linguagem. Um dos tipos de linguagem mais alto nível que a gente tem são as linguagens de especificação formal. São linguagens com forte embasamento matemático, onde a gente vai especificar o que o software vai ter. Por exemplo, a gente tem Lotus, a gente tem Z, Reis de Petri, VDM. Essa linguagem de especificação formal ela é usada antes da programação, da implementação propriamente dita. Ela vai gerar uma especificação que vai ser implementada depois por uma linguagem de alto nível tradicional. A grande vantagem dessas linguagens de especificação formal é que elas viabilizam provas matemáticas de que o programa está correto. Quer dizer, através da especificação nela, você vai comprovar matematicamente que seu programa está correto. Só que esse processo ainda não é completamente dominado. E claro, acaba que não vai servir para todos os tipos de software. Uma alternativa a isso, para você não utilizar especificação formal, seriam os testes de validade. Mas, claro, eles só vão acusar que os erros existem, mas não a ausência de erros. Quanto maior a cobertura de testes, né, quanto mais testes você fizer, mais você vai garantir que aqueles testes não aconteceram problemas, mas não vai garantir que nunca vai acontecer erros no seu software. Então, nesse gráfico aí, a gente tem a solução de problemas utilizando também especificação formal. Através do problema, a gente aplica uma linguagem de especificação formal e aí, como resultado, a gente tem a especificação formal do software. Depois, a partir dessa especificação, a gente aplica a linguagem de programação de alto nível e a gente vai ter o programa tradicional, como a gente já conhece, implementado na linguagem de alto nível. Esse programa ele vai ser compilado, né, usando um compilador e incluindo as bibliotecas que forem necessárias para o nosso programa funcionar. E aí é gerado um programa em linguagem de máquina. Esse programa em linguagem de máquina é executado no computador e aí, através das entradas de dados que o usuário entrega para a gente, os resultados do programa vão ser produzidos e mostrados. Para que o programa seja transformado da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, existem várias formas diferentes, né? Todos esses processos podem ser agrupados sob o nome de tradução. Então, a tradução é o processo de transformar a linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Essa tradução pode ser, primeiro, compilação pura, onde o programa é primeiramente todo analisado e traduzido por um compilador. Se não tiver erro nenhum, é que no final vai ser gerado o código na linguagem de máquina. E dentro desse processo da compilação, a gente tem vários subpassos. A gente tem o analisador léxico, o sintático, o semântico e a gente tem uma tabela de símbolos que vão ser utilizadas nessa compilação, nessa tradução. Então, primeiro o programa-fonte é submetido ao analisador léxico, que vai verificar se aquele programa está todo correto. Estando correto lexicamente, ele vai para o analisador sintático, certo? Que através das árvores de análise vão verificar se aqueles lexemas retornados pelo analisador léxico estão sintaticamente corretos. Depois, esse resultado do analisador sintático é entregue para o gerador de código, que vai gerar o código de acordo com a tabela de símbolos daquela linguagem, vai gerar o código na linguagem de máquina. Pode haver ainda um código intermediário que é submetido à otimização, se for necessária a otimização, se for colocada a otimização, que também vai acabar sendo levado para o gerador de código. E aí sim, o gerador de código é quem gera o executável, né? Gera o código na linguagem de máquina, que recebe os dados de entrada para produzir os resultados no computador. Outra forma de tradução é a interpretação pura. Na interpretação pura, o programa é traduzido à medida que vai sendo executado. Então, cada linha do programa é lida, é traduzida e é executada. Cada comando é traduzido e executado imediatamente. O mecanismo utilizado, ao invés do compilador, agora é o interpretador. Geralmente, são mais lentos que os compilados, mas são mais flexíveis, né? Então, o que a gente tem? A gente tem direto o programa-fonte e os dados sendo colocados como entrada no interpretador. O interpretador vai executar cada linha do programa-fonte e já vai produzindo as saídas interativamente. Temos também a interpretação híbrida como outro tipo de tradução.
Nessa interpretação híbrida vai ser misturada a compilação e a interpretação. Primeiro é feita uma compilação inicial para um código intermediário e esse código intermediário depois ele é interpretado para ser executado na máquina. Então, erros sintáticos que podem haver no programa são detectados nessa etapa inicial de compilação. Assim, o código intermediário que vai ser interpretado fica livre desses erros intermediários. Um exemplo é Java. Java ele tem essa interpretação híbrida. Primeiro, o programa é compilado para bytecodes. Esses bytecodes são interpretados pela máquina virtual Java. Nesse gráfico, a gente vê que o programa fonte é submetido ao analisador léxico, depois ao sintático, depois ao gerador de código intermediário. Só que esse código intermediário não é código de máquina. Ele é submetido ao interpretador, que também recebe os dados de entrada e aí produz os resultados para o usuário. Outra forma de tradução é a tradução just in time, que melhora a forma de interpretar. Também é como se fosse uma interpretação híbrida. Só que ao invés de interpretar linha a linha, os blocos são compilados para a memória, o que aumenta o desempenho. Essa é a abordagem usada nas JVM, nas máquinas virtual Java. Ela não interpreta linha a linha em cada código, ela vai interpretando por blocos para aumentar a velocidade de execução. As primeiras fases da compilação são análise léxica e análise sintática. Nessas fases é onde vai haver a verificação do código para ver se está todo correto. Tanto cada termo utilizado no código, quanto as sentenças completamente. A análise léxica verifica cada termo que você usou no seu código, se estão todos dentro do que a linguagem permite, e a análise léxica vai analisar as expressões, certo? Para ver se cada linha de código seu está completamente dentro do que a linguagem permite também. Por exemplo, em português, a frase nós é bacana está incorreta, está com concordância incorreta. É a mesma coisa de uma linguagem de programação eu colocar if x igual a 10, y igual a 20. Então, aí a gente tem vários erros, são estruturas que a linguagem de programação C não permite. Por exemplo, o if requer uma expressão lógica, e aí a gente está colocando na frente do if duas atribuições. Segundo, o operador de comparação é igual a igual e não igual. Se eu quiser fazer uma comparação, eu vou ter que trocar esses iguais por igual a igual. Terceiro, as instruções geralmente terminam com ponto e vírgula. Então eu teria que colocar um ponto e vírgula aí para finalizar uma instrução, se não fosse o if, fosse uma instrução comum. E por último, a condição do if deve estar entre parênteses. O correto seria if, abre parênteses, x igual a 10, fecha parênteses, y igual a 20, ponto e vírgula. Vejam que cada caractere errado é necessário que a análise léxica identifique. E cada expressão incorreta a análise sintática deve detectar. Mesmo que cada termo da linguagem esteja lexicamente correto, se a expressão como um todo estiver errada, a gente vai ter um erro sintático. Para fazer essas verificações, foi criada a linguagem chamada BNF, que é uma metodologia para descrever linguagens. Então, através dela, a gente especifica que estruturas a linguagem pode aceitar, tanto léxicas quanto sintáticas. John Backus e Noam Chomsky criaram essas metodologias para descrever linguagens. Chomsky dividiu as linguagens em 4 classes. 2 delas são as linguagens livres de contexto e as linguagens regulares, que essas são as estruturas usadas para descrever as linguagens de programação. Mais para frente, Peter Nall, junto com John Backus, criaram uma metodologia para descrever essas linguagens, que é a BNF, ou Backus-Nall Form, a forma de John Backus e Peter Nall. Então, BNF é uma metalinguagem, uma linguagem utilizada para descrever linguagens. A BNF usa a abstração para descrever estruturas sintáticas, onde uma atribuição entre os sinais de menor e maior é um não terminal. Quer dizer, um não terminal que não é onde termina a expressão da linguagem, ela vai gerar novas expressões. Por exemplo, a gente tem aí o não terminal atribuição está gerando o não terminal var, o símbolo de igual e o não terminal expressão. Com isso, a gente pode ir gerando as estruturas que a linguagem aceita, onde a atribuição, o não terminal é o lado esquerdo, e var igual a expressão é o lado direito dessa regra de produção. Cada instrução dessas é uma regra de produção ou somente produção. O analisador léxico divide os programas em lexemas. Então, o analisador léxico vai analisar cada caractere do nosso programa e tentar classificá-los em identificadores, literais, operadores, palavras especiais da linguagem, todas as coisas que a linguagem esteja capaz de reconhecer. Então,
Seguindo essa ideia, um programa seria apenas uma sequência de lexemas. Se o analisador léxico não conseguir encaixar todo o seu programa nos lexemas que ele reconhece, aí ele vai dar o erro e vai dizer onde é que está o erro. Os lexemas são agrupados em categorias, formando os tokens. Por exemplo, a gente tem essa instrução: conte igual a 4 vezes num mais 5, ponto e vírgula. Esses caracteres vão ser analisados, vão ser agrupados e classificados em tokens, onde o token seria um identificador, o igual seria classificado como sinal de igualdade, 4 como literal inteiro, vezes o operador de multiplicação, num um identificador, mais um operador de soma, 5 literal inteiro e ponto e vírgula como ponto e vírgula. E aí, através da BNF, as sequências reconhecidas pela linguagem são geradas a partir de um símbolo inicial. Então a gente tem um símbolo inicial lá em cima, capaz de gerar todas as expressões da linguagem, e aí as regras de produção são responsáveis por gerar tudo que a linguagem pode produzir. Na BNF, os tokens reconhecidos pela análise léxica são conhecidos como não terminais. Então todos os não terminais dessa BNF vão ser os tokens que a linguagem é capaz de reconhecer. Já os terminais, que são expressões sem o menor maior de um lado e do outro, só podem aparecer do lado direito das produções. E não terminais podem aparecer dos dois lados, gerando um terminal, gerando novos não terminais. A partir dessas regras, a gente pode verificar se uma sentença pertence à gramática da linguagem. Por exemplo, vamos verificar se A igual a B vezes C mais D, entre parênteses, pertence a essa gramática que a gente acabou de ver. Eu começo lá na produção inicial, atrib igual a id vezes expressão, onde eu posso substituir o id por A. Aí eu vou ficar com A igual a expressão. Expressão eu posso substituir por termo na terceira produção. E aí termo eu posso substituir por termo vezes fator, lá na quarta produção. O fator eu posso substituir por id, vai ficar id vezes fator, lá na última produção. E aí o id eu posso substituir pelo b, vai ficar já A igual a b vezes fator. O fator, novamente, eu posso substituir por parêntese, expressão parêntese, lá na última produção. Essa expressão eu posso voltar na terceira produção e gerar a expressão mais termo. A expressão eu posso gerar termo também na terceira produção. Termo eu gero fator na quarta produção. Fator eu gero id na última produção. E aí posso gerar o c a partir do id na segunda produção. Aí resta apenas o termo. Termo eu gero fator, fator eu gero id e id eu gero a letra D na segunda produção. Portanto, se eu conseguir chegar ao final usando essa sequência de produções que a BNF descreve, essa sentença é válida e reconhecida pela minha linguagem. A partir desse sistema de derivação, a gente pode visualizar na forma de árvore. Essa árvore é chamada de parse tree, ou árvore de análise, que é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que no formato de árvore. Se a gramática da minha linguagem não for ambígua, então cada árvore só vai gerar um termo. Você não vai ter a mesma árvore, o mesmo termo sendo gerado por várias árvores diferentes. Cada sentença possui apenas uma parse tree. As linguagens também podem se enquadrar em diferentes paradigmas. A gente tem como os paradigmas existentes hoje o imperativo, funcional, o lógico e o orientado a objetos. No paradigma imperativo, é o paradigma básico do computador, onde a gente tem a execução sequencial de comandos e uso de dados. Linguagens imperativas são de fácil tradução, são as mais fáceis de você analisar e gerar um código de máquina. Por exemplo, a gente tem Fortran, COBOL, ALGOL 60, Pascal, BASIC e C. Paradigma funcional, a gente tem linguagens baseadas em funções matemáticas. Nesse tipo de linguagem não existem atribuições destrutivas. Se for atribuído um valor a x, nenhum outro valor poderá ser atribuído mais a x. As variáveis se parecem com constantes, os programas são altamente modulares e aí proporcionam uma paralelização grande. E como exemplo a gente tem linguagens como Haskell, Lisp, SML, Miranda, Erlang, entre outras. O paradigma lógico usa a lógica simbólica como fundamento. Para atingir seus objetivos, para produzir resultados, usa regras de inferência em cima dos predicados que você produziu, chamado de lógica dos predicados. A gente possui como exemplo a linguagem Prolog. E o paradigma orientado a objetos focaliza mais no problema.
ele tenta mapear os problemas do mundo real para objetos, que é a entidade fundamental dentro do programa. E aí os programas orientados a objetos funcionam através do envio de mensagens entre objetos. Portanto, os problemas são resolvidos por interações entre objetos. O objeto é um conjunto encapsulado de operações e um estado. As mensagens são requisições que um objeto envia para o outro. Os métodos são operações que um objeto é capaz de realizar. E as classes são os templates para objetos. Então, nas linguagens orientadas a objetos, a gente implementa as classes. Quer dizer, a gente implementa a descrição de como os objetos vão ser. E aí, quando eu crio os objetos, eu estou criando instâncias dessas classes. Cada objeto vai ser único, mas com aquele formato que a classe descreveu. E aí a gente tem propriedades fundamentais das linguagens orientadas a objetos. Primeiro, o encapsulamento, onde os objetos escondem seu estado interno. Todos os atributos de um objeto são encapsulados, são escondidos e ninguém tem acesso externo a eles. O polimorfismo, onde a mesma mensagem pode ser enviada a diferentes objetos, de classes diferentes, inclusive. E a herança, onde a gente define uma hierarquia entre classes, né? Uma classe pode herdar coisas de outra, pode herdar tudo que tem na outra e acrescentar mais funcionalidades. Exemplos de linguagens orientadas a objetos, a gente tem Java, a gente tem Ruby, Python e C++, por exemplo.